Amores, graça e paz. Deus abençoe a irmã do lenço. Eu não trouxe, podem sentar, por favor. A gente se preocupa com a palavra, né, com o esboço, com o slide. Eu não lembrei do lenço. Amores, eu poderia estar tremendo mais. É muita responsabilidade estar aqui, né, num púlpito, a unção nesse altar. Nós temos visto culto após culto, milagres maravilhosos acontecer aqui. A gente sobe com muito temor ao Senhor, mas sem tremer nas bases. Eu acho que eu estou muito mais alegre. Poderia estar tensa, preocupada, mas eu acho que eu estou feliz. Só Deus sabe a alegria do meu coração em poder estar aqui numa sexta-feira. Eu não consigo vir por conta do meu trabalho. Até então não tenho conseguido vir. Assisto online esse trabalho, você também que está online. Que você receba aí na sua casa, que você sinta a unção que nós estamos sentindo neste lugar. É presença de alguém muito amoroso. A gente sente uma mansidão no ar. Com certeza é Ele que chegou primeiro e está aqui. Queridos, nós vamos meditar um pouquinho em Lucas, capítulo 5. Passagem tão conhecida de todos nós. E eu acredito, por tudo que o Senhor gerou no meu coração, enquanto eu escrevi essa palavra, Ele foi falando e eu fui só a escriba. Eu penso que esse mesmo Deus de amor, esse mesmo Deus manso que está aqui, eu acredito que essa palavra será costurada no seu coração, na sua mente. Eu acredito que quando o Senhor falou, Dani, escreve assim, escreve acolá, coloca essa frase também, Ele sabia que você estaria aqui, porque foi Ele que te trouxe. Eu espero que essa palavra tenha um efeito poderoso na sua vida. Nós temos um barquinho aqui, uma passagem muito conhecida, uma pesca maravilhosa que vai acontecer em Lucas 5, a partir do verso 1. E o Senhor nos manda meditar nessa tarde, nesta palavra, nesse tema, entrega teu barco. Ai, que difícil. Vamos ler junto? Entrega teu barco. Ele sabe o que faz. Como é difícil entregar as coisas, né? Entrega o filho na porta da escola. Entrega a sua filha para o primeiro namorado. Ou para sair com os amigos. Dói. O esposo vai viajar. Entrega ele lá no aeroporto. Vira as costas e sai. Como é difícil entregar, né? E essa tarde o Senhor reservou para falar comigo, para falar com você. Entrega teu barco, não retém, entrega. Vamos lá para essa passagem tão linda? Eu não vou ler aqui na minha Bíblia, eu acho que eu opto por aquela Bíblia maior ali, por conta, eu estou com dificuldade aqui, está bem pequenininho. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão comprimia, apertava. Todos queriam estar perto de Jesus. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes, depois de usá-las. Entrou num barco o que pertencia a Simão, nós vamos citá-lo de Pedro nessa tarde, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele fazia o quê? Ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão, vá para as águas que são mais fundas, as águas profundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu, mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas é porque tu quem estás falando, porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, eles pegaram uma quantidade de peixes, que as redes começaram o quê? Rasgar de tanto peixe que havia ali. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram. E encheram um barco só?
ambos os barcos ao ponto, gente, de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou os seus pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios, né, dessa empresa que Simão tinha de pescaria. Então Jesus disse a Simão: olha, não tenha medo, porque de agora em diante eu vou fazer de você pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo ali, aquilo que eles estavam segurando tanto, né? Deixaram ali e fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Vamos até aí. Amadas, vamos lá. Que cenário nós temos aqui? Quando nós começamos essa leitura e começamos a falar assim, olha, aconteceu que vinha uma multidão, na verdade, nós temos duas histórias aqui. Nós temos, de um lado, pescadores experientes, eles eram profissionais naquilo que faziam, né? Então, quando eles decidiram que iam pescar, eles se prepararam para isso. Mas, naquele dia, eles estavam tanto que frustrados, podemos analisar assim. Por quê? Eles não haviam pegado nada, como a palavra diz. Quem sabe na primeira tentativa, não acharam o peixe, foram para a segunda, foram para a terceira, estavam tentando. Gente, desculpa, só para ajustar, tá? Por causa das luzes, eu estou com dificuldade para ler aqui. Desculpa. Eles estavam impressionados, porque, espera aí, tentamos tanto, saímos na hora certa, colocamos todos os equipamentos que nós precisávamos ali, né, dentro do barco para fazer uma boa pescaria. E a Bíblia vai dizer, então, que eles passaram a noite inteira tentando e nada pegaram. Podemos pensar que eles estavam, então, frustrados. Mulheres, quem sabe, nessa tarde, você que chegou aqui, pode ser que esteja desfrutando de um sentimento muito parecido com esse de frustração. Sabe, por tentar? Mas eu já orei tanto, mas eu já esperei tanto, mas eu já falei tanto. Nossa, eu aconselhei tanto. Nossa, não é por falta de falar. Nossa, como mulher gosta de usar essa frase, né? Tem gente que já se entregou. Eu busco ajuda. Nossa, eu estou atrás da Ângela, ore por mim. Estou atrás da pastora Márcia, ora por mim. Tem gente que ora por mim, eu oro por mim. Está difícil. Estou cansada, é quase a 4ª vigília da noite, já está amanhecendo. E nada acontece. Talvez algumas de nós estejamos hoje aqui experimentadas pela tristeza e pela frustração de não ter conseguido ainda. Segura essa palavra ainda aí para você. Pescadores frustrados estavam lavando a rede. E a história poderia ter terminado aqui. Saíram pescar, não conseguiram, lava a rede, tenta outro dia, meu filho, você vai fazer o quê? Amanhã é um novo dia. Mas agora começa uma nova história, e Lucas entrelaça duas histórias. Essa que a gente vai chamar de uma pescaria frustrada, e uma outra história que Jesus vem de passar por vários lugares, e nós não temos tempo para discorrer sobre isso, mas Jesus vem passando de vários lugares, muitas curas acontecendo, libertações acontecendo, né, processos de libertação acontecendo. E vem uma multidão toda querendo ouvir mais, eu quero mais, né? Ele estava tinha tantas pessoas perto dele que vai falar então que ele estava até apertado, né? Estava amarrotado de pessoas naquele lugar, todos querendo ouvir o Senhor. Aquela história, essa história que Lucas entrelaça agora, parece uma história mais feliz, de pessoa que está recebendo, né? De pessoa que está sendo curada, a alegria de quem é curado. Quem já foi curado sabe. A alegria de quem passou por um processo de libertação. Então, nós temos duas histórias e Lucas faz assim, ó, com muita leveza. Ele entrelaça duas histórias naquele momento. Jesus vindo nesse momento, né, com essas pessoas, e, do outro lado, nós temos ali pessoas desfrutando de uma certa frustração. A noite foi péssima para Pedro. Talvez a semana toda dele não tenha sido uma semana muito boa. Talvez os últimos dias da vida dele não tenham sido os melhores da vida dele. E aí é como se Jesus falasse, ei, é com você mesmo que eu estou falando. É com você, você que acha que é improvável, você que acha que não é com você. Eu vou fazer um cenário diferente aqui. E eu vou usar você mesmo. É você que está frustrado.
É você que cansou. É você que está com o seu braço cansado, pensando em desistir. Eu vou usar você mesmo. E é aí que o Senhor pede para que Pedro, estou chamando de Pedro aqui, pede o barco dele emprestado. Mas não vai só até aí. Além de pedir o barco dele para poder entrar e ministrar, né, se afastar um pouquinho, falar com aquela multidão, o Senhor pede o barco e pede para que ele mesmo, o dono do barco, aquele que está emprestando, aquele que está dando, que está abrindo a mão, faça um pouco mais. Agora você vai pegar o barco e vai arrastar um pouquinho mais, sabe, para sair de perto da praia. Eu quero assim um púlpito mais afastadinho. Aquele que cedeu o barco agora vai empurrar o barco. E ele solta a rede e vai empurrar o barco onde o Senhor estava. Quantas vezes, mulheres, nós estamos tão cansadas e sobrecarregadas e querendo mais do Senhor, querendo uma solução, uma resposta para os nossos problemas, talvez até achando que não podemos suportar mais aquilo que estamos passando. E nos dispomos, mesmo assim, a ouvir, a obedecer, e quantas de nós arregaçamos as nossas mangas durante essa semana, ou no dia de hoje, e falamos, Senhor, eu vou empurrar esse barco, eu vou empurrar mais esse. Mulher, a sua disposição, eu acho que essa é uma das pérolas dessa tarde, a sua disposição em permanecer e em obedecer, fará toda a diferença nessa vitória, nessa bênção que você procura, na transformação da sua casa e da sua própria vida. O Senhor é especialista em honrar obedientes e aqueles que perseveram. Não desista. Pedro empurra o barco. Com certeza, né, empurra, ajusta para cá, ainda tinha areia, começando a água a ficar um pouquinho, né, mais alta ali. Com certeza fez muito esforço, vindo de uma noite de frustração, mas ele ajusta aquele barco, ou seja, as nossas dores, os seus traumas, as suas dificuldades, não pode colocar Jesus num lugar desfavorável na sua vida. E como inventamos, né, por vezes, criamos tantas desculpas. Estou orando menos por conta disso, não consigo ler a palavra por conta disso, nem oro mais por essa causa, por isso. Nossas dores não pode deixar Jesus num lugar desfavorável. E Pedro nos ensina que mesmo com os braços doloridos de tanto jogar rede a noite inteira, ele arrasta aquele barco obedecendo o procedimento, a orientação do Senhor. Sabe, por vezes nós oramos tanto, nós pedimos tanto e não recebemos, e a gente fica pensando e às vezes até se conformando com uma frase que eu já usei muito. Ainda não é o tempo de Deus. Amor, quantas vezes o Senhor fala, eu já queria ter entrado na tua casa, eu já queria ter feito, eu já tinha mudado isso, se você tivesse se colocado no lugar e usado o procedimento correto. Ouça e obedeça. Nosso ego, por vezes, não permite a obediência. A gente chega até a ouvir a voz do Senhor. Quanto que nós ouvimos nos connects, nos cultos? Nós estamos ouvindo palavra. Nós estamos ouvindo palavra. Agora, obedecer procedimento é outra coisa. E é muito difícil. Porque, às vezes, o procedimento é entrega. Larga. Ai, mas eu estou fazendo tanto. Mulheres sobrecarregadas porque estão fazendo tanto. E o Senhor nos olha nessa tarde e fala, eu te pedi para fazer tanto? Eu te pedi para fazer desse jeito? Aí, a gente adora se descabelar, sair gritando, né? Ligando para a amiga e algumas ainda na rede social. Como eu estou ocupada. Amor, e Jesus estava no barco sentado. Olha a tarefa, o propósito que ele tinha. Ele iria ministrar para uma multidão. Sentado, pleno, manso. O Deus do Salmo 23, o Senhor do Salmo 23. Aquele que é manso e ainda nos leva a águas tranquilas. Só que nós gritando e descabelando. Mas nós vamos aprendendo. Vamos afinar os nossos ouvidos para ouvir.
E vamos treinar o nosso coração e a nossa mente para obedecer, mesmo quando nós não queremos soltar. É importante soltar. É importante, mesmo estando cansadas, sobrecarregadas, frustradas. Se o procedimento for... Ângela, empurra o barco um pouquinho mais aqui, na areia. Eu quero mais um pouquinho aqui na areia. Você se levanta e vai. Que ato profético. Ela, disponível, levantou e foi. Levanta e vai. Mas não, nós fazemos como? Primeiro a gente dá uma passadinha no braço, né? Eu estou com uma dor. Nossa, se o Senhor soubesse que eu fiz a noite inteira, se o Senhor soubesse quanto que eu já joguei rede, a irmã ali, acho que ela não jogou rede com a gente, manda ela. Nós vamos inventando as desculpas para não cumprir os procedimentos. Essa palavra agora, esse exemplo que eu dei, pode até se encaixar no ministério, naquilo que nós fazemos na igreja, por exemplo. Mas é em casa. É em casa. Quando nós enfrentamos qualquer dificuldade, talvez com os filhos e com o marido, vem o procedimento perfeito do Senhor, daquele que sabe o que está fazendo. Só que nós vamos questionar. Nós vamos transformar algumas cláusulas, para que ela fique melhor ajustada. E aí a gente não alcança a bênção por completo. E aí, às vezes, não é porque não é tempo do Senhor. Às vezes é porque nós não estamos obedecendo princípios, procedimentos, ordens, orientações do Senhor. E eu poderia terminar aqui nessa tarde. Porque esse é o ápice do que o Senhor me pediu para entregar para você esta tarde. Obedeça procedimentos. Não teima. Isso só faz andar 40 anos ao invés de dias. Pedro empurra o barco para que Jesus fale. É Ele que está no comando. A vontade é dele, a palavra é dele. O que ele vai falar não importa. Pedro empurrou o barco. Enquanto ele usa o meu barco, ele se encarrega de resolver todas as situações pendentes na minha vida e na sua. O barco é de Pedro, mas a voz é do Senhor. Por vezes nós não entendemos, não compreendemos as cláusulas, porque são as cláusulas que nós colocamos, e porque a nossa voz está mais alta do que a do Senhor na nossa vida. Eu entrego essa palavra com muito temor. Ela fez um efeito muito grande na minha vida, nesses dias que eu estou ministrando nela, e já falei com o Senhor que eu preciso chegar em casa e voltar nela. Tem procedimentos que eu preciso ser mais diligente. E eu preciso confessar isso diante do Senhor. Que se essa palavra encontrar lugar no seu coração, faça isso também. Nós precisamos ser mais honestos com o Deus que conhece tudo que está na nossa mente, no nosso coração. A gente mantém pose até para Deus, até para o Senhor. Vamos se despedir disso. Nós estamos tão preocupados com a nossa aparência, porque a sociedade manda fazer isso. Mas com Deus, amadas, não dá. Tire o holoforte das tuas dificuldades, porque se você olhar para a dor do teu braço, para a perna, para o braço que jogou a rede a noite toda, nós não sairemos do lugar e a luta vai nos vencer. Ninguém naquela multidão tinha ideia, porque viram lá, olha, Pedro, aquele lá está empurrando o barco. Nossa, privilégio, hein? Nossa, eu queria estar no lugar dele. Por que será que Jesus pediu para ele? Quantos ainda, né, olham para julgar quando nós se levantamos e fazemos o que temos que fazer? Mas essa é a posição, não se incomode com quem julgar quando você estiver obedecendo procedimentos do Senhor. É Ele que te conhece. Eu amo demais o meu nome, e eu oro o meu nome sempre. Daniela vem de Daniel, Deus é o meu juiz. E foi Ele que me ensinou em certa ocasião a orar o meu nome. Senhor, eu quero que se cumpra o que o meu nome significa. O Senhor é o que julga minhas causas. Eu quero me importar com o que o Senhor pensa de mim. Isso sara, isso cura. Quando você encontra na voz do Senhor remédio para as suas dores. Porque muitas vezes quem vai te aconselhar não conhece, não sabe o que você fez a noite inteira. Não sabe quantas vezes você jogou a rede para a direita e para a esquerda.
ela vai fazer de tudo para te dar o melhor conselho. Mas aquele que te viu de madrugada, é ele que tem a chave da tua vitória. É ele que pode fazer a tua situação mudar. E é por isso, correndo aqui, e é por isso que o Senhor faz um outro pedido. Você vai empurrar o barco, mas eu também quero que agora você mergulhe em águas profundas. Pedro já estava na água. Ele levou o barco para longe da praia. Talvez estivesse molhando até os joelhos, talvez um pouquinho mais do tornozelo. Mergulha em águas profundas. Quando o Senhor faz esse pedido, eu estou pensando aqui, talvez Pedro tivesse pensado, nossa, Jesus não tem ideia do que eu fiz essa madrugada. Mas Jesus estava pensando algo assim, Pedro, você não tem ideia do que eu vou fazer hoje? Aí Pedro pensa, nossa, Jesus não teve noção de como foi minha noite, descadeirado. Jesus não teve noção, ainda me manda ir para a água mais profunda ainda. E Jesus dizendo, Pedro, você não tem ideia como é que vai terminar seu dia hoje, glória a Deus. E é isso que o Senhor está falando diante das nossas desculpas, justificativas e reclamações. Querida, você não sabe como é que vai terminar o seu dia hoje. Você não sabe como vai terminar esse culto hoje. Você não sabe o que eu vou fazer daqui a pouco na tua vida. Ou você não sabe que enquanto você está sentado aqui, eu já estou gerando lá. Amém. Todo pensamento de derrota nosso, com autoria nossa, 100% ser humano. Todo nosso pensamento para todo pensamento de derrota, Jesus tem uma palavra de vida e de vitória para nós. Você não tem ideia, por isso a gente precisa somente crer. Esse é o nosso papel. Somente crer. A pescaria não deu, realmente. Fiquei até um pouco frustrada, eu tão experiente, pensei que eu ia conseguir, não deu. Mas eu estou aqui, estou atenta, daqui a pouco vem um comando, você pode empurrar meu barco? Claro, estou aqui. Você pode ir para águas mais profundas? Opa, já estou pulando. Quem te chama? Quem manda, sabe o que está fazendo. E aí essa plateia vem, aquela multidão, né? Que já estava acompanhando algumas curas e libertação acontecendo, ela vem para assistir um outro espetáculo, a pesca maravilhosa. Vá para águas profundas, minha irmã. Vá, vá. Pedro vai sobre a palavra de quem tem autoridade. E essa palavra é revelada essa tarde para nós, de quem tem toda a autoridade e poder sobre a sua vida. Milagres acontecem no sobrenatural, em águas profundas, não nas rasas. Porque na rasa você está com o seu pé no chão. Você sabe onde você está pisando. Opa, estou vendo uma pedrinha aqui. Quando nós vamos para águas profundas, nem fala fundas, hein? São profundas. Eu perco um pouquinho o controle de mim, eu perco até um pouquinho o meu equilíbrio. Coitadinho de quem não sabe nadar. E é por isso que a gente vai depender daquele que cuida da nossa vida. Quando nós perdemos a nossa firmeza, nós dependemos mais do Senhor. E aí foi nesse ambiente que Ele tem total controle da nossa vida, quando nós dispomos do medo, abrimos mão do controle, aquilo que nos distrai, a maior arma de Satanás, uma das maiores armas desse dia, é a nossa distração. Vão queimar a Bíblia, vão proibir Bíblia? Nem precisa, né? A prática, às vezes, de alguns distratores, seja na TV, no celular, gente, ele nos rouba muito. Não tenha medo de se encontrar com Jesus. E se alimente dessa presença e dessa dependência todos os dias, em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades da sua vida. Lembre-se que é Ele que toma o controle. Para concluir, o Senhor pede para que Ele lance, então, após essa palavra de autoridade, lance a sua rede. E
Pedro recebe uma ordem bem direta. Você vai lançar a rede e eles vão te ajudar a colher, a apanhar. Porque o original, esse pescar, é colher. Colher, como se fosse um fruto. O Senhor não deu assim, ó, vamos testar a sorte, vai pescar de novo para ver se dá certo. No original, ele manda assim, vá apanhar. Ou seja, você vai e vai pegar. Você vai colher. E foram tantos peixes, minhas irmãs, tantos peixes, que os 2 barcos se encheram. Não foram suficientes, as redes quase rasgaram. E, para terminar, quando você tomar uma posição diante do reino, daquilo que o Senhor tem para a sua vida, a sua casa toda vai colher. As pessoas que estão à sua volta vão sentir isso. Aonde você pisar a planta dos seus pés, as pessoas sentirão e desfrutarão disso. Porque foi um barco o cenário de tudo isso. E foram 2 que desfrutaram do grande milagre do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando para a glória do nome dEle.